Tá, ok. Agora é o seguinte, quais são os caminhos, né, para ingressar no mestrado? Eu sei que tem algumas formas diferentes. Quais são essas formas? Você pode começar como aluno ouvinte, aluno especial, aluno regular já? Como que funciona? Quais são as etapas? Alguns cursos de graduação, eles têm um convênio com outras universidades, ou mesmo com a universidade, onde existe um trabalho de iniciação científica. Então, enquanto eu estou fazendo a minha graduação, eu participo de um projeto de iniciação científica com um professor que vai ser orientador de mestrado e doutorado. Então, eu já vou conhecendo o processo e depois eu já conheço a linha de pesquisa e tudo mais. Agora, eu posso nunca ter feito isso e à medida que eu termino a minha graduação, eu vou procurar entrar num mestrado. Qual é a dica? Conhecer muito bem uma coisa que se chama linha de pesquisa. Essa linha de pesquisa, me conta essa linha de pesquisa, como é que funciona? Você precisa ter um problema? Como que funciona? Cada universidade, então, vai ter, por exemplo, lá a minha universidade, né? Estudo na Unicamp, departamento de multimeios. Então, o multimeios tem uma linha de pesquisa. Certo. Alguns departamentos têm várias. Então, a minha pesquisa pode se encaixar nessa linha. É a diretriz geral. Por exemplo... Que é um tema específico, Qual é a né? linha editorial do Conexão Jovem? Tratar de assuntos que sejam de interesse do jovem, de tanto a tantos anos, e aborde cidadania, tananana. Aventura. Então, se eu chegar aqui e falar, olha, Luciana, eu posso ensinar a fazer uma salada de rabanete? Você vai falar, Wagner, salada de rabanete não cabe dentro do Conexão A Jovem. não ser que os jovens estejam comendo muita salada de rabanete Exatamente, hoje em dia. de repente. Então, não casa, entendeu? Agora, se eu falar, Luciana, Chapolin, vamos fazer um rafting? Beleza, isso encaixa. Então, nada mais do que isso. Eu tenho que propor uma pesquisa que se encaixe Dentro diretamente dos com a padrões. linha de pesquisa daquele Você programa. não pode criar nada novo. Você cria alguma coisa nova a partir daquela linha de pesquisa. Agora é o seguinte, é importante ressaltar que essa linha de pesquisa, ela precisa ser relevante para a sociedade também, não apenas para o meio acadêmico. Claro. Né? O que seria um relevante, assim? De que forma que poderia ser relevante essa pesquisa para a sociedade? Então, aí vai depender de cada pesquisa, né? À medida que eu estou desenvolvendo uma pesquisa, é para o aprimoramento de uma determinada área. Por exemplo, no meu doutorado, eu estou estudando a entrevista no documentário e uma relação com a entrevista de televisão. Então, estou comparando como acontece uma entrevista de televisão, como vocês estão fazendo comigo agora, e uma entrevista que acontece num documentário. Isso vai aprofundar a área do conhecimento. Então, sempre quando eu vou fazer essa pesquisa, eu vou ler todo mundo que já fez uma pesquisa de doutorado, de mestrado, livros publicados, que já falaram sobre esse assunto e vou trazer a minha questão nova. Olha só. Chapolin, tem perguntas aí para os nossos... E o medo? Eu gosto de fazer as perguntas para o entrevistado. Eu sempre falo que aqui no Conexão você vai estar na mira da verdade, na mira do Conexão. Não sabe o que pode vir desses tweets aí, né? Aqui vem muita coisa boa. Olha, eu quero aproveitar e mandar primeiramente, antes das perguntas, para você já ir relaxando e pensando, Wagner. Quero mandar um abraço para o Davi Santana e para sua vovó. Ele mandou um abraço para a avó dele, mas não disse o nome. Então, um abraço para a avó do Davi Santana. Um abraço para Cecília Matias, a Nésia, a avó do Davi Santana, estão me dizendo aqui. Um abraço também para a Carolzita. A Carolzita, ela tem uma pergunta. Ela falou assim, não, na verdade ela tem uma ela está dizendo que eles não enjoaram de você ainda. Obrigado, Carolzita. Estou me sentindo mais feliz agora. Não enjoou dele ainda, eu gosto muito de ouvir você falar. É que o programa está na segunda semana, né? Então tudo certo. E tem o Davi Santana que ele tem... Não, Davi Santana não. Tem uma pergunta. Deixa eu achar a pergunta aqui que ela já está chegando. Olha aqui. A Carolzita, ela pergunta o seguinte... gostaria de saber se é possível fazer no mestrado quem não fala inglês. É possível? Isso. Assim, ó. A gente tem que ter uma segunda língua para fazer mestrado e tem que ter uma terceira língua para fazer doutorado. Agora, não tem que falar essa língua ou escrever ou ler fluentemente. Então, você tem que fazer geralmente é uma leitura e interpretação de texto. Então, por exemplo, no meu mestrado eu escolhi inglês, que é uma língua que a maioria tem mais acesso. Então, eu tive que ler um texto em inglês e fazer uma interpretação desse texto. Aí, para doutorado, você tem que escolher 2 línguas. Então, você pode aproveitar do mestrado. Então, eu já tinha lá o inglês, foi aproveitado. E aí, escolhi a terceira língua, que foi francês. Aí, fiz uma corrida lá para conseguir aprender um pouquinho mais e conseguir fazer a leitura e interpretação do texto. Mas tem que ter, pelo menos, a segunda língua no mestrado.
No final do programa de hoje, eu acho que o Wagner poderia deixar uma mensagem em francês. Eu acho que eu nem sei como começar, mas... Agora, Wagner, quando a gente começa a pesquisar sobre mestrado e tal, a gente vê uma sigla que sempre aparece chamada CNPq. O que significa, o que é o CNPq? O CNPq é um Conselho Nacional de Pesquisa. Então, é o nosso conselho brasileiro. Ele serve como um fomento, inclusive, para as pesquisas. Existem verbas que são destinadas para pesquisadores, sejam eles alunos e mesmo professores, para desenvolverem as suas pesquisas. E o nosso CNPq é muito forte, reconhecido até internacionalmente, é muito legal. Tá, agora, a pesquisa, ela precisa ser inserida também quando o aluno está na graduação, né? A universidade precisa proporcionar isso para o aluno? Com certeza. Eu acho que o contato do aluno com a pesquisa deve ser no processo de graduação. No meu processo de dar aula, por exemplo, dava aula no curso de jornalismo e algumas matérias também para publicidade e propaganda. Então, às vezes, a gente chegava com algumas matérias mais teóricas. Eu dei, por exemplo, metodologia do trabalho científico. Nossa, legal. Eu dei pesquisa em comunicação, agora eu não lembro direito o nome da matéria. Então, professor, mas eu quero aprender a falar com o microfone, falar com a câmera. Aí eu sempre falava, gente, graduação não é curso técnico. Se você quer aprender simplesmente como executar uma tarefa da profissão, faça um curso técnico. A graduação é um espaço para você ter contato com isso. Principalmente um jornalista. Tem que saber lidar com uma pesquisa, tem que saber interpretar dados. E tudo isso a pesquisa dá pra gente uma base muito forte. Promover a reflexão também, Exatamente. Né? E aí, como tem é que aqui são uma os pergunta internautas? que eu achei interessante, principalmente para quem quer seguir a área acadêmica e ser um professor universitário ou em qualquer área que seja. A pergunta é do Ricardo L. Coelho, meu xará, meu sobrenome é Coelho também. Em concursos para professores de universidade, quem fez doutorado sem ter feito mestrado tem desvantagem? Não, não tem desvantagem. Porque o que vai contar sempre é a titulação máxima. Então, por exemplo, um pós-doutor sempre vai ter mais chances de entrar do que um doutor. E um mestre sempre vai ter menos chances do que um doutor. Mas quem vai para o doutorado direto, então não tem problema. O título dele maior é o que conta. Doutorado. Agora, existem bolsas, Wagner, que são custeadas pelo governo? Por exemplo, eu não tenho condições, não passei numa universidade federal, na universidade pública. Vou fazer numa universidade particular. Existem bolsas para esses alunos de auxílio? Inclusive para a Universidade Federal também, né? Também. Mas o CNPq é um órgão desses, por exemplo, que fomenta a pesquisa dando verba, dando um auxílio para que as pessoas possam estudar. Inclusive, o que é muito utilizado recentemente é a famosa Bolsa Sanduíche. Então, o que acontece? Eu desenvolvo um período da minha pesquisa num outro país, numa universidade que também tem uma linha de pesquisa parecida com a que eu estou estudando. Então, por exemplo, a Universidade de Los Angeles, lá na Califórnia, tem muito a área de cinema e tudo mais. Então, eu posso, por exemplo, tentar uma bolsa para estudar um ano de documentário lá em Los Angeles, isso custeado pelo governo. Agora, tem todo um processo de mostrar que a minha pesquisa é realmente relevante, qual é todo o meu escopo de pesquisa, se está tudo muito bem amarrado e tudo mais. Quando que uma pesquisa é considerada relevante? São vários os fatores. Mas a linha de pesquisa é tudo. Se você tem uma pesquisa que está muito atrelada com a tua linha do processo, você tem uma bibliografia muito bem amarrada, você tem o teu texto muito bem construído, tudo isso vão ser ferramentas que vão te levar até a tua pesquisa como sendo, essa pesquisa tem grandes chances de ter bastante relevância social. Pois é, agora, Wagner, é o seguinte, tem gente que fica assim, procrastinando, não vou fazer um mestrado agora, né? Vou deixar mais pra frente, trabalhar e estudar, às vezes é muito difícil. Como que é? Você trabalha, né? Você desenvolve várias atividades e você tá tocando o seu doutorado. É um papel que tem que assumir mesmo, esse é a dinâmica da vida moderna, mas não pode deixar de estudar. Como que funciona? Eu acho que é meio um papel da vida moderna. Agora sim, não vou servir de exemplo não, porque é muito difícil conciliar tudo isso. Quando você está num ambiente que te proporciona isso, então, por exemplo, eu trabalhava numa universidade. Então, para a universidade era muito importante que eu tivesse esse título, né? As faculdades são pontuadas através da titulação dos seus professores. Então eu tive todo o incentivo do NASP para fazer meu mestrado e eu tive todo o incentivo do NASP para ter meu doutorado. Na vida profissional, como a gente estava conversando, isso não conta muito. Então agora eu não trabalho mais no NASP, agora eu trabalho aqui na Novo Tempo integralmente.
Então, é muito difícil de conseguir conciliar. Tem que ser nas horas vagas. E para um doutorado conseguir ser feito nas horas vagas, tem que suar, tem que suar a camisa. E a gente até olha para pessoas que fazem doutorado, eu pelo menos tenho essa visão, que são super-humanos, são pessoas anormais. E você tem um perfil de doutorando que eu acho muito diferente de muitos que eu já conheci. Assim como o Thiago e o Elmer que eu conheci lá na Andrews, que são jovens, são pessoas normais, levam a vida normal, têm a correria do dia a dia, mas você vê uma sobriedade na vinha, até no olho, eles têm vida social e a gente vê que você tem uma vida social também. É possível fazer um doutorando, mas ainda continuar com a sua vida social e continuar com esse espírito, essa alegria. Não sei, eu acho que tinha não essa pode. visão muito utópica a respeito do doutorado. Eu acho que não pode ser um sofrimento, entendeu? Sofrimento é quando a gente tá lá no ensino médio, que a gente nem entende direito, mas a gente tem que estudar aquelas formas de física e eu, por exemplo, odiava matemática, física, ficava de recuperação sempre. Agora, quando você escolhe um assunto para um mestrado, um assunto para um doutorado, tem que ser uma coisa que você é extremamente apaixonado. Então, sentar ali e ficar lendo, aquilo te encanta e acaba sendo um processo gostoso mesmo. Agora, não é só a delícia, não. Tem que se organizar. Então tá, vou tirar esse tempo para ler esse livro. Até tal dia eu tenho que ter terminado tantas páginas. Tem muito planejamento. Porque senão, esse processo que você falou aí de deixar empurrando, isso vai acontecer mesmo. Ok. Agora, Wagner, a gente sabe que o estudante ganha uma bolsa do CNPq, como a gente já comentou. Ou outros órgãos. Mas ele não pode ter vínculo empregatício, ele tem que desenvolver apenas atividades acadêmicas relacionadas ao mestrado ou ao doutorado? Ele não pode ter vínculo empregatício? Cada órgão vai ter um pouquinho a sua regra. Então, antigamente, não podia ter vínculo algum. A pessoa tinha que ser especificamente dedicada ao estudo. Então, tinha até muita gente que queria um trabalho numa universidade, tentava não ser registrado para conseguir ter 2 salários e tal. Mas isso era terrível, porque o que acontece, Luciana? Todo mestrando e todo doutorando tem um professor que orienta. Então, eu tive uma professora no mestrado, um professor agora no doutorado. Se eles descobrem alguma irregularidade comigo, a minha verba automaticamente é bloqueada e automaticamente a verba do meu professor é bloqueada. Então é muito sério o processo. Não mexe só com você. Não mexe só comigo. Se eu não entrego a minha documentação, eu não tenho isso, né? Mas quem tem? Se eu não entrego essa documentação, meu professor é bloqueado. Então, mas alguns órgãos têm isso de você poder trabalhar e ter ajuda. Agora, Wagner, nosso programa já está acabando, passar muito Tá rápido. acabando, na verdade, já acabou, Luciana. Agora, eu achei interessante você falar que sempre tem que estar associado ao prazer, né? Você estudar, escolher uma linha de pesquisa que você não curte, aí vai ser chato, vai ser pesado e tal. É importante você ter prazer no que você desenvolve, né? Claro, com certeza. Uma dica rápida, Pronto. Um segundo. Você já ouviu falar de aluno regular? Eu sou um aluno regular do doutorado. Para conseguir ser um aluno regular numa grande universidade, é complicado. A dica vá ser aluno ouvinte. Sentar sem vínculo. Conhecer a linha de pesquisa e a partir daí vai amadurecer, vai conseguir uma pesquisa. Eu acho que é a grande dica para conseguir entrar numa universidade. Aluno ouvinte ou então aluno especial, que é matriculado, mas não é o aluno regular. Tá ok, então. Esse foi o nosso programa de hoje. Amanhã nós vamos continuar conversando sobre pesquisa e sobre mestrado. Amanhã teremos um engenheiro do ITA, aqui diretamente de Jacareí, aqui no Conexão Jovem, e você é o nosso convidado especial. Wagner, muito obrigada, viu? De nada, amanhã às 5 horas tem seu programa. Saiu do seu programa, veio pro nosso programa. Com certeza. Chapolin, valeu, até hein? Amanhã, até Luciana. amanhã. Wagner, até amanhã, 7h30 no trabalho, a gente já tá aqui. Tá bom. Tchau, gente, até amanhã. Aí, ó.